Mateus 1, nós continuamos na nossa saga da genealogia. Eu fiz um compromisso com vocês que quando estiver aqui, né, não é sempre que a gente está, mas estando domingo pela manhã, eu vou estar pregando sobre os personagens da genealogia de Jesus, compreendendo que a história dessas pessoas nos fala muito do caráter de Deus. Não está todo mundo aqui, viu? Se você pensar que a família de Jesus para trás é só isso daqui, tem muita gente ainda que não foi colocada aqui, não era a intenção de Mateus colocar todo mundo. E a segunda perspectiva é, pensando na família anterior de Jesus, que tipo de histórias cabem dentro da família atual de Jesus, que sou eu e você. E compreendendo que se alguém dentro de toda a história se converte, faz sentido a existência de qualquer família na terra, nos tirando qualquer tipo de reclamação sobre a nossa própria família. Mateus 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Ok? A última conversa nossa foi sobre Raabe. E hoje a gente olha aí para outra mulher das 4 que estão dentro da genealogia, chamada Ruth. Então vamos para o livro de Ruth, ok? Vai um pouquinho para trás aí. A gente encontra o livro de Ruth. Logo depois de Juízes, tá bom? Então, tem hora que a mensagem é longa, não pelo tempo que a gente prega, mas é pelo livro que a gente cita, até a gente achar. Então a mensagem fica um pouco mais longa. Ruth, depois de Juízes, vamos ler até o verso 6 do primeiro capítulo, mas a mensagem desta manhã tem como finalidade passar por todo o livro e ver algumas marcas de Deus na história de Ruth, e até acontecer essa relação que dá continuidade à história da família de Jesus, à linhagem de Jesus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilião, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras a voltar da terra de Moabe, porquanto nesta houve o que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ok? Muitas vezes eu fico olhando as nossas expressões de fé, que são demonstrações através das nossas canções, são demonstrações feitas na intensidade da nossa oração, são demonstrações feitas através de conversas que estabelecemos, de diálogos, e a expressão coletiva da fé se torna a igreja, onde a gente se reúne como filhos de Deus, e numa expressão coletiva, aquilo que é um processo que acontece dia após dia, se torna uma expressão coletiva dentro de uma igreja, onde todos nós declaramos a fé em um único Senhor e Salvador. E o que me chama a atenção é a intensidade disso tudo. Essas pessoas que antes de tomar uma decisão estão em busca de uma resposta de Deus através da oração, não se sentem seguras em pensar na vida sem ter nela um toque de Deus ou uma direção do Senhor. É muito comum isso. As pessoas estão para tomar uma decisão, mas a dúvida delas é saber se nessa decisão
existe um toque de Deus, se existe aí um direcionar do Senhor, a gente tem um medo enorme de colocar o pé ou andar por um caminho onde Deus não está. Essa é a nossa insegurança. A nossa dependência de Deus está muito mais numa insegurança de pensar na vida sem Ele e nos projetos de vida onde Deus não está. Agora, por que a gente acredita tanto no Senhor e na ação dEle? Pelo simples fato de saber que Ele está agindo, de saber que a nossa vida tem importância para Ele, de saber que de fato Ele escuta a nossa oração, de saber que a intervenção de Deus é uma realidade a ser vivida dia após dia, a certeza que existe um Deus revertendo as coisas, mudando os quadros. Então essa certeza em Deus nos faz ter uma fé tão intensa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos diante de uma história que tinha tudo para ser carregada de tristeza, e de fato por um certo tempo foi. Pense comigo. Noemi, mulher, se casa, tem 2 filhos, parece que a vida está tudo normal, está tudo certo, mas vem algumas fatalidades, algumas tragédias que tocam profundamente a história dessa família. Primeiro, o pai da família morre. Ok, o pai morre, mas tem 2 filhos, e como a gente viu lá atrás, lembra aquela historinha de Judá e Tamar, que Tamar se fingiu como uma prostituta para se deitar com Judá, que havia prometido filho e não pôde dar, porque toda mulher que ficava viúva sem ter algum filho, estava desamparada. Porém, Noemi tinha 2 filhos, que possivelmente daria a ela condições sociais de vida. Fica viúva e automaticamente a crise vai se estabelecendo na sua terra. A falta de condições de vida, falta de condições de viver, de comer. Eu tenho um tio que recentemente voltou de Portugal, e a volta dele depois de muitos anos é porque a crise chegou lá e ele não tem mais condições de trabalho. O que a gente faz quando a gente passa por uma crise em terra estranha? A gente volta para o lar. Normal, isso é muito comum nos nossos dias. Estados Unidos, algum tempo atrás, passou por uma crise, brasileiros retornaram. Tem 2 filhos, os filhos se casam. Condições de sobreviver existe, porque os filhos estão dando continuidade à genealogia. Depois de 10 anos, os 2 filhos morrem. Crise, viúva, e os 2 filhos morrem. E para piorar a situação, nenhum dos filhos tem filhos. O que isso está nos dizendo socialmente, culturalmente? Que estas 3 mulheres não têm mais direito algum diante da cultura da sua época. Elas perdem todo o direito. Não existe a possibilidade de reconstrução da história. Porque a esperança seria se Malom ou Quilion tivesse um terceiro irmão. Porque elas iam esperar esse terceiro irmão crescer, se deitar com eles para gerar filhos, para poder ter dignidade. Na esperança que viesse um homem ainda, porque se fosse mulher, estava taxada ao fracasso. Mas nada disso acontece. E agora elas voltam para a sua terra de origem, na expectativa que Deus está dando pão naquela terra. Sabe o que é você mudar geograficamente? Você pegar toda a sua história, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo está acabado, e você vai em busca de pão, não em busca de aquisição de riqueza, da prosperidade, de você ser abastado. Você vai em busca de pão, porque você está sabendo que em determinado local a graça de Deus está visitando um povo e está dando pão. Assim elas saem. As 2 noras têm condições de abandonar a sogra. Tem muita gente dizendo, como eu queria ter essas condições, não é? Mas não é o seu caso. Para isso acontecer, você tem que ficar viúva.
Então, cuidado com o que você desejou agora no seu coração e com a sua intenção diante de Deus. Se você pensou, como eu queria me livrar dela, cuidado, porque quem está do seu lado aí pode acabar. É a única forma de você acabar com a sogra na sua história. Enquanto ele estiver vivo, ela é sua sogra para sempre. E aí, órfã decide por criar o seu caminho, e isso é totalmente legítimo. Ela pode fazer isso. Ela pode seguir a sua história. Agora, Ruth olha para sua sogra, e para mim é uma das declarações mais poéticas, bonitas e de amor de uma relação que eu enxergo na Bíblia. No verso 16, ela disse o seguinte, do primeiro capítulo: disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É uma nora olhando nos olhos da sua sogra e dizendo isso. A única coisa que pode me separar da sua história, minha sogra, é a morte. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você repousar, vou repousar. E assim elas vão. Primeira verdade. A primeira coisa que vai começar a acontecer a partir dessa declaração, que Deus reverte as nossas histórias mais trágicas que a gente já experimentou. Que Deus tem a capacidade de mudar os momentos mais difíceis da nossa história. Sabe aqueles momentos que a gente acha que tudo acaba, que tudo termina, que qualquer tipo de esperança, de expectativa sobre uma nova realidade se acabou. A gente olha para o futuro e diz, não temos mais esperança. A história de Ruth e Noemi nos mostram essa intervenção de Deus na reconstrução, possibilitando um caminho. Esse Deus que vai trabalhando nos bastidores da nossa história, da nossa existência. Sabe, aqueles dias que parece que Deus se esquece da gente. Aquele negócio que parece que tudo que não devia acontecer, aconteceu. E a gente começa a atribuir isso a uma série de coisas, a um azar que está sobre nós, a uma nuvem negra que repousou na nossa cabeça. A gente começa a se ver como a pior pessoa da história. A gente começa a diabolizar os nossos acontecimentos, a ver diabo para todo lado, destruindo a história. Agora, o que Ruth me mostra, essa capacidade de Deus ir trabalhando nos bastidores da nossa vida, quando tudo está perdido, porque é para isso que Deus está aí. Deus não está para os meus melhores dias da vida. Deus não está quando eu tenho que tomar as decisões fáceis. Deus não está presente quando eu tenho que celebrar a vida, sentar ao redor da mesa e dar belos sorrisos, se alegrar com as conquistas. Deus está dizendo para a gente, através dessa história, que Ele existe para os dias mais difíceis, para os acontecimentos inesperados da nossa história, para as realidades que a gente nunca quis viver. É nesse dia que Ele entra. São nesses momentos que Ele diz, eu estou aqui. Essa certeza que a gente tem que colocar em Deus, na capacidade que Ele tem de reconstruir nossas histórias. E aí depois dessa declaração ela sai, caminhando, à procura de pão. Dentro da família de Jesus, cabe as histórias mais trágicas. Dentro da família de Jesus,
cabe as histórias de pessoas que perderam toda a sua família em um acidente de carro. Eu estava há 15 dias organizando um encontro para a nova geração de pastores na região centro-oeste. E lá estava um rapaz conhecido pelo nome Boca. Pelo nome não, pelo apelido, não, o nome eu nem sei. Ele tem um bigode igual do Mario Brothers, aquela coisa. Na hora que eu entrei no salão e vi aquele bigode desse tamanho, assim, todo enrolado, eu falei, que coisa estranha, garoto de 30 anos. E aí depois eu fui saber da história do Boca. Boca não tem pai, não tem irmão e não tem mãe. Um dia eles estavam num retiro espiritual, estavam retornando para casa, e o carro do pai ficou muito cheio. E aí, não, Boca, vai, não, eu quero ir com meu irmão, eram irmãos gêmeos. Quero ir com meu irmão, não, você vai no outro carro. Tá bom. O pai dele vai na frente, o carro do Boca, da criança, né, do garoto, vai atrás. O pai dele faz uma curva, perde a direção e bate. O garoto vê toda a sua família morta à sua frente no momento que acontece. Fica sozinho. Hoje, ele ajuda uma igreja para catadores de lixo. É uma igreja que só pode entrar quem cata lixo na rua. Na família de Jesus, cabe as histórias mais trágicas, mais dolorosas, porque Deus é o único capaz de reescrever as histórias perdidas. Deus é o único que pode nos consolar diante do luto. Deus é o único que pode nos dar esperança da vida quando a morte vem. Não existe outra possibilidade de continuar a viver quando se é acometido de tragédias. Você pode até pensar na sua vida sem Deus, é porque você não enfrentou tragédia. Você pode enfrentar dificuldade, uma dor de cabeça qualquer, uma crise financeira, um orçamento que de vez em quando se perdeu, mas já já você refaz. Mas tragédia só pode ser revertida a partir de um toque de Deus. Capítulo 2 começa com essa decisão de ir para a rua, para voltar para casa com o que comer. Sabe? Eu imagino que ninguém aqui sabe o que é isso, não é? Sair de casa não é para ganhar o salário, é sair de casa porque quando abriu a geladeira não tinha o que comer. Quando sentou à mesa para tomar refeição não tinha do que se alimentar. Ruth sai de casa para buscar comida para aquele dia. Olha o que diz: tinha Noemi um parente de seu marido. Isso daqui é a construção de Deus na história. Esse parente, esse negócio na cabeça de Noemi e Ruth, isso assim é impensável. A coisa está perdida, é luto, é viúva, sogra viúva, nora viúva, tudo acabado, sem dignidade, sem expectativa, sem a possibilidade nenhuma de crescer socialmente. Elas não poderiam adquirir nenhum bem a partir disso. Elas só teriam condições de pegar o que caía da colheita para comer, mas elas não poderiam mais. Além disso, era somente comida para o dia. Senhor de muitos bens, da família de Elimeleque. Isso é o que Deus está dizendo para a gente, mas isso é o culto, é os bastidores de Deus, é a conspiração de Deus na história. Ruth, a moabita, disse a Noemi, agora sim, elas não sabem no primeiro verso, a gente sabe, aí fica mais fácil. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer, porque
existia uma lei judaica que dizia o seguinte: você vai colhendo, 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 e aquilo que cai no chão não pode ser tomado, fica para o órfão e para a viúva. Então ela ia atrás de quem estava colhendo, o que caía ela ia pegando, porque era uma lei judaica para poder atender os necessitados. E apanharei espigas e tal. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi. Agora aqui é o que me chama a atenção. É quando a gente decide ir. Ir, para mim, essa expressão, ela se foi, está carregada de fé. É de gente que vai para a vida na certeza que haverá providência de Deus. O problema é que a gente, diante dos acontecimentos, somos tomados pela paralisia de fé. A gente para de ir. A gente para de acreditar, a gente para de prosseguir, a gente para de ir atrás das possibilidades de Deus. Ruth se vai. Para onde? Para algum lugar onde possa existir um colhedor generoso, que lhe dará permissão de pegar algo que cai no chão. Agora olha lá, no verso 3. Por casualidade, onde ela entra? Na parte que pertencia a Boaz. Quem é Boaz? O verso 1 está dizendo. É da família de quem? De Elimeleque, seu sogro. Casualidade de Deus. Aquela pessoa que vai, não tem nada, não tem um endereço, não tem um GPS, não tem nada disso. E aí de repente, onde ela cai? Na fazenda do homem que poderia resgatar a sua história. As casualidades de Deus na reconstrução da história humana. Esse Deus que de repente a gente cai em certo lugar, vê tal coisa, experimenta de alguma coisa, e diante daquilo uma série de possibilidades se estabelece, e a gente pergunta como isso foi acontecer. Deus olha para a gente e diz: por casualidade minha. Mas deve haver essa decisão de tomar um trilho pela fé. As coisas não acontecem trancado dentro de casa com a porta fechada. As coisas não acontecem quando a gente desiste de viver. As coisas não acontecem quando a gente desiste de arriscar. As coisas não acontecem quando a gente desiste de tentar encontrar um caminho. Quando a gente desiste, Deus desiste das casualidades. A gente tem que ir sem esperança, mas a gente vai. A gente tem que ir carregado de tristeza, mas a gente vai. A gente tem que ir com o peso do mundo nas costas, mas a gente vai. E as casualidades de Deus vão costurando essa história perdida. Aí ela chega lá, entra na fazenda. Quando ela está ali colhendo, Boaz olha e se encanta. Fala: quem é a moça? Quem é o dono dela? Não, essa daí não tem dono não, Boaz. Está solta. Viúva, nora de Noemi. Mas como assim? Porque ela está aqui? Ela já tinha que ter deixado a sogra. Não, ela é generosa. Ela vai cuidar da sogra. E aí Boaz fala: um feriado nacional desse dando sopa na minha fazenda? Eu vou fazer alguma coisa. Mas primeiro eu tenho que proteger, não é? Primeiro a gente cerca, a gente cria os mecanismos de proteção daquilo que a gente deseja. E aí olha o que ele diz no verso 9: dei ordem aos servos que não te toquem. É o seguinte, tem um processo de conquista. Eu tenho que saber a história, eu tenho que ver se posso.
Mas antes de qualquer coisa, eu vou dizer para a garotada aqui que está tudo de olho, para essa moçada que está tudo enchendo o cesto dela, deixando cair no chão para ela vir atrás. Ó, o seguinte, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Por casualidade ela se vai. E a única forma das histórias serem reconstruídas é através das amarras invisíveis do amor. Nenhuma história pode ser reconstruída sem amor. Nenhuma história na vida pode ser vencida sem amor. Toda história só pode ser superada se estiver nela o toque do amor, o encontro do amor. A gente se reconstrói dos lutos da vida porque a gente se cerca de gente que a gente ama. A gente abraça quem a gente ama, a gente chora com quem a gente ama. A gente consegue sair de uma falência porque histórias de encontros de amor se estabelecem. E porque a gente ama um ao outro, a gente levanta um ao outro. A gente consegue viver os baques e as crises de um relacionamento conjugal porque existe um encontro de amor. E a gente se supera porque a gente entende que toda a história só pode ser reconstruída através das amarras invisíveis do amor. E aí Boaz ama Ruth. E aí ele começa a se aproximar, a paquera. Quando a gente gosta de alguém, eu já sei aqui que tem gente que já perdeu esse negócio, já se foi, né? Está tão antigo, a coisa já ficou perdida na memória, tem poucos jovens aí. Mas vamos refrescar a memória quando a gente paquerava, quando a gente se encantava. Né? Já passou, já tem 10, 15, 20 anos, 30 anos. O que é paquera, né? Eu já estou até falando de termos que já são ultrapassados. Da minha época era, nem sei mais o que os jovens estão dizendo hoje. Hoje é cutucada no Facebook, não é? Aí ele vai para cima dela e começa, e aí? O que aconteceu? Ela começa a contar a história. Agora ela não é só bela. Ela tem uma beleza de alma que não se compreende. Deus não despreza ninguém que tenha alma bela. Deus não desampara ninguém que tenha o desejo de fazer o bem o tempo todo. Você pode passar por um tempo difícil, mas se a sua alma é bela, Deus não tem condições de desamparar você. E ele vai conversando com essa garota, e ela é bela por fora, mas ela é encantadora na alma, profunda no ser. E aí, no verso 13, disse assim: disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Pronto, estava ganha. Quando o homem consegue falar ao coração da mulher, ele já ganhou a mulher. Pronto. Protegeu, ninguém toca, ganhou o coração dela. Falou ao meu coração. Ok? Então aqui um conselho para os homens: se você quer qualquer coisa da sua mulher, você tem que aprender a falar o coração dela. Falou o coração, está tudo certo. Falou o coração, está ganho, aquela coisa toda. E aí, no verso 22, ela conta tudo para sua sogra, porque ela chegou com o cesto cheio. A sogra olha para ela. No verso 20, melhor, Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem te deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, Deus é bondoso e a sua bondade dura para sempre para quem é vivo e para quem não é. E aí no verso 22, ele disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro tempo não te molestem. E o verso 23, assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a colheita da cevada e do
trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, ela fica ali. Acabou a colheita, acabou a possibilidade de sustento. Aí vem a outra crise. A crise de encontrar alguém que possa lhe fazer feliz. E aí entra o capítulo 3. Você precisa buscar um lar, alguém que te faça feliz. Aí lembra lá do capítulo 2? Quem é Boaz? Casualidade, encontro de amor. O verso 2 diz o seguinte: ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Aí vem o conselho da sogra. Ruth, toma banho. Primeira coisa é isso, você toma banho. Segundo, você passa um perfume. E terceiro, você veste uma bela roupa. Não existe homem que resista a essas três coisas: a uma mulher limpa, a uma mulher cheirosa e a uma mulher charmosa. Você vai fazer isso. Ó que sogra boa, não? Dando conselho para a sua nora, dizendo: e você vai conquistar. E aí, mas o que eu faço? Você vai. Quando chegar a noite, você deita, mas não deita perto do pescoço, para que ele não... Veja que você está entregue totalmente. Você vai lá e esquenta os pés deste homem. Se deita pertinho dos pés. E aí ele vai tentar descobrir quem é. E é nesse momento que tudo acontece. E depois de Boaz ter bebido algum vinho, nos diz o verso 7, Boaz, comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre. Então você sabe que o que ele bebeu não era água e nem refrigerante. Ele bebeu um bom vinho, como um judeu, e já está feliz. Ele vai e se deita. Ela vai e descobre os pés. Esquenta os pés dele. E ele fica encantado por ela. Quando acorda pela manhã, ele olha para ela e fala: minha filha, o que você está fazendo aí? Ela diz: eu estou aqui porque eu sei que você pode ser a minha felicidade. Como começa a história? Luto, sem filhos, história perdida. Como a história está se caminhando? Felicidade, encontros e história restabelecida. Usando somente a questão da figura da relação conjugal que está se estabelecendo. Mas mais do que isso, eu estou dizendo que Deus é capaz de conduzir a nossa história de tal forma que a gente sai do luto para a felicidade. A gente sai das lágrimas para o sorriso. E a gente sai da escassez para a providência. Que a gente sai da indignidade para a dignidade. Que a gente sai do esquecimento para a relação de pertencimento. Que a gente sai da história perdida para uma história de encontro com o propósito dele. E Boaz olha para ela e fala: a gente não pode ainda se entregar, mas eu vou ver quanto você custa, porque tem alguém na frente, tem alguém na fila. Existia, dentre aqueles que poderiam ser o resgatador da história, o restaurador da história dela, existia um homem. E ele chama 10 pessoas, vai para a praça e fala: e aí, garoto? Eu quero saber primeiro, se você sabe quem você é. Ele disse: como assim não? Se você sabe que você é o restaurador da história de Noemi e Elimeleque. Tá bom, eu sei. E você sabe que tem uma nora que está à disposição. Ele não leva Ruth porque ele não é bobo, porque o cara poderia olhar e dizer: tá bom, eu sei, então me dá para cá. Sei.
São 10 pessoas numa praça e ele fazendo um negócio. É o seguinte: quanto custa a fazenda que é sua, que te dá o direito de tomá-la como esposa? Tanto. É minha. Está aqui. Vocês estão confirmando que agora eu estou comprando o direito dele. Ele não está interessado na fazenda, ele não está interessado no mau negócio. O negócio dele é Ruth. Ok. Negócio fechado. Me dá aqui seu calçado. É a forma que eles fechavam o negócio, fechavam o contrato. Dá o calçado, toma o meu. Você vai para sua casa, eu vou para a minha. Aí ele vai ao encontro de Ruth. Se casa com Ruth. Tem um filho. E o nome do garoto é Obed. Sabe o que significa Obed? Adoração a Deus. Sabe como Deus se identifica dentre os vários nomes de Deus no livro de Ruth? Se você for buscar no original, é El Shaddai, o Deus todo suficiente. É o Deus que não precisa de ninguém e de nada para fazer alguma coisa em nós e por nós. E a história que começa lá atrás, com fome, escassez, termina com a celebração de um nascimento, apontando para a glória de Deus, dizendo: a adoração chegou. Deus seja exaltado por essa história. Deus seja glorificado por tudo aquilo que a gente experimentou. Obed nasce. E aí o texto, no final do capítulo 4, lembra aquela história de Judá, Tamar e Pérez, da genealogia, lembra? Que vai atravessando, a coisa não está conectada, vai tendo uma conspiração de Deus, um costurar divino, para que aconteça o grande propósito de Deus. Onde eu quero chegar com você? Que toda a história escrita por Deus terminará com a glória do nome dele sendo exaltada. É a primeira coisa. Que toda a história que Deus decidiu escrever jamais terminará na vergonha, no luto. Mas haverá um Deus dizendo: eu tomei essa história para a minha glória. E nós terminaremos os nossos dias difíceis adorando ao Senhor, pela manifestação do El Shaddai. E aí Obed gera Jessé. E Jessé gera Davi. E Davi gera Salomão. E lá na frente, Jesus nasce, fruto dessa história. Sabe o que isso nos diz? Que Jesus nasce na nossa história, naqueles dias onde parece que tudo está perdido. Que Jesus nasce na história de muita gente quando ela é constatada por uma doença em estado terminal. Que Jesus nasce na nossa história quando a gente percebe que o fim da relação conjugal é uma coisa inevitável. Que Jesus nasce nas nossas histórias em meio aos dias mais complicados, dizendo que o final da história que ele escreve é a glória do nome dele. Ou seja, Obed, a nossa história termina na adoração ao Deus todo suficiente. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Se você puder depois, são apenas 4 capítulos. Leia isso em casa. Leia essa história e veja esse Deus que vai guiando. Eu sei que eu falo com gente nessa manhã que já teve tragédias, que já foi cercado por momentos tão complicados, por histórias tão complexas, por dias tão difíceis.
gente que chegou a pensar que é o fim. Existe casualidade de Deus. Existe uma conspiração de Deus ao seu favor. Existe um Deus que está trabalhando silenciosamente. E haverá encontros providenciais de restauração da sua história. E você vai ver que no final de tudo, a sua história só tinha um significado: apontar para a glória de Deus e para que o nome dele fosse manifesto na vida de muitas pessoas. Nós vamos cantar e depois vamos orar. Feche os seus olhos. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Senhor, te louvamos pelo que o Senhor fez na vida de Ruth e Noemi. Que história linda de reversão, história de manifestação da tua graça e do teu favor, história da tua casualidade em meio aos desencontros humanos. Obrigado por essa história. Ao mesmo tempo, Senhor, as nossas histórias também são tão complexas. De repente tudo se perde, tudo dá errado, tudo se vai. De repente as esperanças se acabam. De repente a crise vem sobre nós. De repente a falta de direção nos toma. De repente nos sentimos abandonados e esquecidos. Mas hoje acreditamos que o Senhor nunca se esquece da gente. Hoje, mesmo sem perceber, cremos no agir do Senhor entre nós. Nesta manhã, enchemos o nosso coração de fé
e damos a permissão para o Senhor fazer da nossa história uma história que glorifica o teu nome, que adora somente a ti. Damos a permissão para que a nossa história termine com Obed, com o tempo da adoração, da glorificação. Nos perdoa, Senhor, porque a gente não consegue entender. E muitas vezes a nossa falta de entendimento é uma intenção do Senhor. O Senhor não quer nos contar todas as coisas. O Senhor quer que a gente viva todas essas coisas. Nos ensina a viver descansando no Senhor. Nos ensina a ver o que o Senhor está proporcionando diante dos encontros que acontecem diariamente. Nos ensina a perceber aqueles que serão Boaz na nossa história, que abrirão caminho, que darão sentido, que abrirão portas diante das dificuldades que enfrentamos. Nos ensina, Senhor, a depender unicamente no El Shaddai, o Deus todo suficiente. O Senhor não depende de ninguém para fazer alguma coisa em nós e através de nós. Obrigado pelos teus filhos. Que histórias sejam reconstruídas e construídas a partir da fé colocada no Deus de Ruth e Noemi. Nesta manhã nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor e um abraço na pessoa que está ao seu lado. Vão em paz.